E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Prazer, sou o Dr. André Carvalho, cirurgião dentista, e hoje quero falar com vocês um dos assuntos que eu sempre recebo toda vez que eu abro as caixinhas de perguntas no meu Instagram, que é sobre quanto recebe um cirurgião dentista recém-formado, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que nunca atuou na área, quanto ela recebe, quais são as formas de pagamento, quais os fatores que nós temos que analisar para quanto vai receber um cirurgião dentista recém-formado. E pensando nisso, eu tive que elaborar alguns fatores para calcular o quanto um cirurgião dentista consegue receber, sendo ele recém-formado. O primeiro deles é, você já tem um consultório. Seja ele familiar, seja ele de um amigo que você trabalhou anos para ele como atendente de consultório, agora você se formou em odontologia, ele já vai te dar uma sala para trabalhar, ele já vai ceder um local para você trabalhar. Ou então, seu pai é cirurgião dentista, sua mãe é dentista, já tem um consultório, precisa de mais alguém para atender e vai te colocar lá para trabalhar. Isso é um fator extremamente importante, porque já te deixa a dispor de vários pacientes, já te dá acesso a procedimentos com mais facilidade, já te dá acesso a uma cartela de pacientes muito maior, você já tem um nome nas costas a carregar, que às vezes é de um amigo, de um pai, de um tio, de uma mãe, da sua irmã, do seu primo, etc. Você já tem alguém para te impulsionar dentro da área. Então isso é extremamente importante e vai ajudar você a ter um salário maior. Tenho amigos meus que o pai é cirurgião dentista, a mãe é cirurgião dentista, e eles precisavam de uma pessoa para fazer orto, que é tratar de aparelho, etc, né? E ele entrou para a faculdade falando, pô, eu vou fazer orto porque já vai ter trabalho na clínica dos meus pais. Ele se formou e já recebe um salário de 6 mil. Entende? Recém-formado, um mês de trabalho já recebeu 6 mil. Enquanto outros casos, pessoas que não têm esse consultório, não têm essa ajuda, esse apoio, o salário acaba diminuindo. Óbvio, é sempre assim, tá certo? A gente tem que pensar nisso. Você fala assim, doutor, meu pai não é dentista, não tem ninguém dentista na família. Eu vou ter que sair batendo de porta em porta, mandando currículo, LinkedIn, Instagram. Eu vou ter que dar um jeito. Quanto que eu vou receber? Bom, aí você tem que pensar em outros fatores, tá? O primeiro fator, a localização do consultório. Quando eu falo localização, não estou falando só da cidade ou do estado. Estou falando também do bairro, de como funciona o bairro onde você está instalado, tá certo? Vamos falar de cidade primeiro? Uma pessoa que trabalha lá no centro de São Paulo, uma cidade com 11 milhões de habitantes, que tem metrô, que tem aeroporto, que tem 1 trilhão de consultórios odontológicos. Quanto essa pessoa vai receber? Provavelmente vai ser mais do que uma pessoa que trabalha numa cidade onde tem 30 mil habitantes, onde tem uma quantidade de consultórios odontológicos mais equilibradas, mas esses dentistas já são antigos na cidade, já tem nome, já tem confiança. Então, isso vai influenciar bastante. E quando a gente fala no âmbito da cidade, tem que pensar também nos bairros, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha num bairro mais nobre, né? Tem um consultório num bairro mais nobre. O tipo de procedimento que ele vai fazer, às vezes, é de valor maior. Ele consegue cobrar mais exatamente pelo bairro ser mais nobre. Já uma pessoa que tem um consultório num bairrinho menor, um bairro mais familiar, um bairro que não tem tantas empresas, que são de pessoas mais humildes, ela não consegue cobrar tanto. Ela não consegue se disponibilizar a fazer um procedimento de dentística, né? Fazer uma restauração por R$ 250. Se ela cobrar R$ 250, não vai aparecer ninguém, porque ninguém tem R$ 250 para pagar numa restauração. Às vezes ele vai ter que cobrar R$ 100. Enquanto nesse consultório lá do bairro chique, do bairro nobre, ele consegue facilmente cobrar 250, 180, 200, cobrar bem mais do que esse outro consultório. E aí entra um outro fator. Se também você vai atender somente pela área particular ou pelos convênios. Na área particular, você consegue ter um pouco mais de fluidez nos valores. Você consegue cobrar mais caro ou mais baixo, dependendo do paciente e da condição do paciente. Já na parte de convênio, são valores fixos. E normalmente são valores bem mais inferiores do que o particular, chegando a ser até 10% de um valor que você cobraria no particular, né? Um exemplo básico é dentística. Em consultórios que eu trabalhei, na área particular, você cobrava 170. Na área de convênio, o convênio pagava R$ 22 para fazer uma dentística, para fazer uma restauração. Então isso também vai influenciar. Só que enquanto no particular você tem menos pacientes, por você estar começando, por você ser um dentista recém-formado, você talvez consiga 2 pacientes por dia, 1 paciente por dia, que vai te dar R$ 200. Só que no convênio, você vai ter 10, 15 pacientes que vão aumentar a sua renda. Paga R$ 22? Paga. Só que se você atender 10 pacientes, você vai receber mais do que você atendendo um só no particular. Só que daí você entra naquilo, pô, eu vou atender particular e convênio. Vou conseguir fazer o equilíbrio entre os dois. Então isso também é um fator importante. Se você atende convênio, se você faz parte de uma franquia, como por exemplo a Odonto Company, Sorridente, etc. Isso tudo vai influenciar.
tá bom? E por último, e não menos importante, são os procedimentos que você executa. Nós somos clínicos gerais, então a gente faz restauração, limpeza, né? Se você tiver um pouco de domínio na área, você pode fazer canal, trabalhar como endodontista, você pode fazer prótese, pode fazer cirurgia, pode fazer harmonização orofacial, se você tiver um curso ali. Então, isso tudo vai influenciar. A pessoa que só faz restauração e limpeza, ela vai receber menos que um cara que faz harmonização orofacial e endodontia. Lembrando que, por exemplo, na endo, fazer um canal, você cobra R$900 no procedimento. Enquanto na limpeza, você vai ter que cobrar 200. Então isso vai aumentar ou diminuir também o seu salário. E aí você fala, pô doutor, até agora você só me trouxe mais dúvida. Você não me respondeu o quanto realmente um dentista recebe, um recém-formado. E cara, é realmente isso. Eu não consigo te dar essa resposta fixa do quanto você vai receber, porque todos esses fatores vão influenciar no seu salário, tá bom? Conheço pessoas que são recém-formadas que já tinham o consultório do pai e recebem R$7.000 por mês, enquanto pessoas que são recém-formadas que estão recebendo um salário mínimo, R$1.200, R$1.300. Isso varia bastante. Não consigo te dar essa resposta. O que eu consigo fazer para vocês é trazer essa reflexão e um bônus, que eu vou falar agora. É falar como funciona os contratos no recém-formado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as formas de pagamento, os contratos de uma pessoa que é recém-formada. Porque isso a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende em cursos externos. Ninguém fala pra gente como funciona. A gente só se depara com isso quando a gente entrega o currículo e o cara fala, ó, vou te pagar a porcentagem e um valor fixo no final do mês. Fala, meu Deus, como é que funciona isso? Quanto que eu vou ganhar? Você não sabe. E é exatamente esse assunto que eu quero falar pra vocês. Existem algumas formas de pagamento. A mais popular forma de pagamento para um recém-formado é a porcentagem. O que significa isso? Significa que você vai receber por procedimento uma porcentagem em cima daquele valor. Você vai fazer uma restauração que custa R$100. Você vai receber 25% desse valor de R$100, tá? Só que no consultório onde você vai trabalhar, você não vai precisar levar nada. A única coisa que você vai levar vai ser a sua caneta de alta rotação e baixa rotação, que é para fazer os procedimentos. O resto, o consultório dá tudo. Todos os materiais. Então você vai só receber 25% por conta disso tudo que está à sua disposição, tá bom? Aí você faz 10 restaurações no dia, rendeu R$1.000 e você vai receber R$250 no final daquele dia. Beleza? Essa é a primeira forma de contrato. A segunda forma de contrato é o valor fixo. Funciona igualzinho uma carteira assinada. Normalmente é para aquelas companhias, como eu já disse, Odonto Company, Sorridentes, sei lá o que, Sorri sei lá o que, essas companhias que estão bem famosas pelo Brasil. Eles dão um valor fixo, 2, 3, 4 mil reais por mês, que você vai receber. Tá bom? E aí você vai levar a mesma coisa. Você vai levar só a sua caneta e a caixa de luvas que você vai usar no dia. E o salário é fixo, não vai ter alteração. E aí nós temos a terceira forma de contrato, que é o aluguel da sala. Como funciona o aluguel da sala? Diferente dos outros, você vai ter que levar a maioria dos seus materiais. Você vai ter que levar a resina, a caneta, o ultrassom, todos os materiais de descarte, luva, touca, máscara, às vezes até mesmo fotopolimerizador. Você vai fazer um canal, você vai ter que levar todo o equipamento de canal, porque o consultório não tem. Você está alugando a sala. A sala vai ter parte de esterilização, parte de raio-x, a cadeira odontológica e tudo aquilo que a gente precisa para atuar. Você vai pagar um valor fixo, sei lá, de R$1.000 por mês para você trabalhar 5 vezes na semana, ter aquela sala à sua disposição. O legal desse contrato é que você vai ter total autonomia sobre o seu horário, você vai conseguir marcar os seus pacientes e normalmente os valores é você quem estabelece. Eu acho uma das formas mais justas essa de você alugar. É um pouco mais difícil para quem já tem uma renda mais estável, para quem já tem uma quantidade de pacientes já estável também. É para alguém que já está trabalhando um tempo na área. E aí você entra nas outras formas de pagamento, nas outras formas de contrato, que são baseadas nessas 3 primeiras, que é a porcentagem, valor fixo e aluguel de sala. Quais são elas? São porcentagem com valor fixo. Esse valor fixo vai se tornar um valor mínimo de produção diária. Por exemplo, você tem que render R$100. Não é produção, é rendimento. É o valor que você vai receber naquele dia. Vai ser de R$100. Você produzindo ou não R$100, você já vai receber aquele valor, porque é o valor mínimo. Vamos supor, você tem 2 pacientes naquele dia, não atingiu o mínimo, mas o consultório vai te pagar esse mínimo, tá bom? Só que entra o valor da porcentagem. Como que vai funcionar? Significa que você tem um mínimo, R$100. Só que se você passar, você conseguir R$200 nesse dia, por conta da porcentagem, você não vai receber os 100. Você vai receber o valor da porcentagem. Sacou? Deu para entender? Meio confuso, mas é assim que funciona, tá bom? A outra forma é o valor fixo e porcentagem. Ele funciona assim: você vai receber R$4.000 por mês,
tá? É o valor fixo que você vai estar recebendo, mais 3% no final do mês de todos os procedimentos que você fez. Ou 10%, ou 20%, 15%. Normalmente é uma porcentagem um pouco mais baixa. É somente para te dar o estímulo a vender e produzir mais, tá bom? Eu acho essa forma de pagamento interessante, porque ela faz com que você receba um pouquinho a mais do esperado. Não é tanto, não, mas já recebe um pouquinho a mais. E aí nós temos a última forma que eu também conheço, que é o aluguel com porcentagem. Você fala, como assim aluguel com porcentagem? Eu vou ter que pagar aluguel e vou dar uma porcentagem ou eu vou receber uma porcentagem? Funciona assim, alguns consultórios já têm uma lista grande de pacientes, eles só precisam que alguém atenda ali naquele dia. Você vai ter que pagar uma quantidade e dar uma porcentagem para o consultório. Por quê? Porque além dos pacientes que o consultório vai te dar, você também vai usar todos os materiais. Você vai estar alugando a sala por um valor fixo, de R$1.000 e dando 10% de toda a sua produção mensal. Eu sei que é muito confuso de entender por um vídeo. Você tem que parar, analisar cada um desses, ver como é que o seu contrato para trabalhar naquela clínica funciona e analisar todos os fatores que eu disse no começo do vídeo também. Gente, eu sei que é muita informação, eu sei que é muito complexo, mas é exatamente assim. Tá? Infelizmente a gente não aprende isso nas faculdades, não ensinam isso pra gente, a gente vai aprendendo com a vida e é exatamente por isso que eu quero passar para vocês essas informações, tá certo? E lembrar que é impossível estimar quanto recebe um recém-formado. É muito difícil, é quase impossível mesmo, porque vai depender do local, se a pessoa já tem histórico de atendimento, se ela já tem pacientes, aonde ela vai atender, qual a forma de pagamento, qual o contrato que ela tem, tudo isso vai influenciar. E é por isso que eu digo, é impossível estimar quanto recebe um cirurgião dentista recém-formado. O que eu posso fazer é ajudar vocês a ter um pouco mais de cautela e atenção quando for fechar os seus contratos. Beleza? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é muita informação, muito difícil de digerir, mas espero que tenha ajudado vocês a tirar essa dúvida e a concluir para vocês que é muito difícil estimar um salário de um cirurgião dentista recém-formado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Não esquece de deixar o like, comentar aí a sua opinião, o que você acha e me seguir nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e falou! Que Deus abençoe vocês.